Irmãos, graça e paz a todos, eu sou o pastor Alex, seja muito bem-vindo, você está no nosso canal. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante que eu acredito que seja um dos assuntos mais importantes da Bíblia Sagrada. É sobre o mistério das duas casas de Israel, amém? E esse estudo, né, nós estaremos dividindo ele em dois vídeos. E essa será a primeira parte, amém? Então eu acredito que valerá a pena você assistir esse estudo, né, porque nós estaremos trazendo coisas novas. Eu tenho acompanhado esse assunto, né, já há algum tempo e tenho percebido que há alguns irmãos que estão falando sobre esse assunto já há algum tempo com muita propriedade, né? E temos sido muito edificados, né, através do ensino desses irmãos, né? Poderia citar aqui o irmão Luiz do canal Reino Eterno, há outros irmãos, né, que nós também sabemos que estão falando sobre esse assunto tão importante, que eu acredito que há de crescer cada dia mais. Eu penso que, né, conforme nós estamos nos aproximando do tempo do fim, né, o Senhor há de trazer novamente a revelação desse mistério que não deveria ser, na verdade, um mistério, porque ele já foi revelado na plenitude dos tempos pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas, não é? Então, nós sabemos que esse não deveria ser um assunto assim misterioso, mas na verdade, não é? Agora, depois de muito tempo, esse assunto está voltando, não é, a ser ministrado no meio do povo de Deus. Isso é com certeza é um fator muito importante que já nos leva a compreendermos, né, de que nós de fato estamos no fim dos tempos, pois esse mistério das duas casas de Israel está totalmente ligado com a tenda de Davi, não é, que estava caída e que nos dias, né, dos apóstolos, né, ela voltou a ser reedificada. Depois passou um tempo até agora, né, até os últimos dias, com que essa tenda de Davi ela deixou de ser edificada. Então nós vamos ver que isso está relacionado diretamente com essa profecia do profeta Amós e que foi, né, mencionada pelo apóstolo Tiago lá em Atos capítulo de número 15, se não me falha a memória, amém? Então é muito importante nós entendermos que esse é um assunto rico, importantíssimo para esse tempo do fim, e que, como eu já disse, né, tem muitos irmãos que estão falando sobre esse assunto de uma forma muito reveladora, não é? E só que eu acredito que eu tenho coisas novas aqui para trazer para os irmãos. O que eu vou falar aqui nessa primeira parte, não é, sobre esse assunto, eu não tenho visto ainda os irmãos falarem sobre isso, pelo menos não da forma como eu pretendo transmitir, amém? Então eu de fato acredito que isso será a minha cooperação para o reino de Deus, né? Para com os irmãos, e eu tenho certeza que os irmãos poderão acrescentar isso no vosso conhecimento. Aqueles que estão ministrando poderão ampliar esse entendimento acerca desse assunto maravilhoso, e aqueles que estão começando a ouvir esse assunto, né? E aos que nem sequer começaram a ouvir, nunca ouviram falar, né? Eu penso que vale a pena você começar a estudar sobre esse assunto, mais do que ouvir vídeos, né? Mais do que estar ouvindo os irmãos que estão falando sobre esse assunto. Também pudesse, o interessante seria que você pudesse também, né, começar a estudar sobre esse assunto que está em toda a Escritura, amém? Então, nós vamos dar início aqui, mas primeiramente eu gostaria de mostrar aqui um quadro que eu desenhei, e eu vou explicar mais ou menos o porquê é que eu fiz esse quadro, amém? Não sei se vai ser possível vocês verem o quadro, né, com assim, uma nitidez boa, né? Mas eu vou tentar mostrar aqui para os irmãos, né? Então eu coloquei aqui as duas casas de Israel e pus embaixo no subtítulo o mistério das palavras inefáveis que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Nós vamos explicar o porquê que nós colocamos isso como um subtítulo, amém? Aqui está o texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 4, em que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, né?
e ouviu palavras inefáveis que aos homens não era lícito de se falar. E nós colocamos aqui então, né, essa figura emblemática que nós conhecemos muito bem. Eu penso que o desenho está até bem feito, né? Não está tão bem feito, mas está o suficiente para que vocês possam compreender. Então, nós temos aqui, né, a figura de Jesus Cristo morto, né, ao lado de dois pecadores, de dois malfeitores. E aqui eu penso que não é um assunto novo para muitos. Eu penso que alguns irmãos já falaram sobre isso, que eu vejo, né, na morte de Jesus ao lado desses dois malfeitores. Eu vejo a obra da redenção sendo realizada, obviamente, para toda a humanidade, mas especificamente para as duas casas de Israel. Então eu ponho aqui aquele ladrão que morreu ao lado de Jesus, mas que pediu a Jesus para que se lembrasse dele quando ele entrasse no seu reino. Eu pus aqui em cima o nome Efraim, né? Então nós colocamos abaixo de Efraim os cristãos, né? Então, gentios cristãos que creem em Jesus. Esses, né, estão inteiramente ligados a Efraim, né, ao reino de Israel, a casa de Israel, o reino do norte. E Jesus no meio, e nós temos aqui ao lado esquerdo Judá, né? Aí pus embaixo o subtítulo Judeus. Então veja aqui, nós temos aqui claramente, não é? Uma simbologia da obra redentora de Cristo por toda a humanidade, mas principalmente para as duas casas de Israel. Isso fica mais claro ainda quando nós associamos essa obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário com o texto de Efésios, do apóstolo Paulo, de Efésios capítulo de número 2 e capítulo de número 3, mas mais precisamente o capítulo de número 2, amém? Porque lá o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a unificação desses dois povos, desses dois reinos, né? Desses dois homens, né? Desses dois personagens, né? Por meio da sua morte na cruz, unindo os dois, tornando uma só nação, tornando um só povo, tornando um só corpo. Então, é um assunto muito interessante, né? Eu coloquei aqui, né, o apóstolo Paulo. Eu fiz assim um desenho assim bem simples, né? O apóstolo Paulo aqui, né, no dia que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então eu coloquei o apóstolo Paulo como se ele estivesse tendo esta revelação, né, das duas casas de Israel, né? Então seria assim apenas uma simbologia bem simples para que os irmãos possam compreender mais ou menos acerca do que nós estaremos falando. Bom, eu quero começar falando aqui então sobre esta questão. Por que eu acredito que o mistério das duas casas de Israel ele já foi revelado, né, aos santos apóstolos e profetas, porque as escrituras nos dizem isso, né? E porque eu estou dizendo que isso está relacionado às palavras inefáveis que Deus revelou ao apóstolo Paulo quando este esteve arrebatado. Ele mesmo não diz, né, se fora do corpo ou no corpo, né, Deus o sabe, mas que sendo ele arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso, ele ouviu palavras inefáveis que aos homens não era lícito de falar. Então, partindo desse primeiro aspecto, eu gostaria de dizer que eu não sou melhor do que ninguém para ter aqui uma pretensão de dizer, bom, por que você está dizendo que esta questão do mistério que Deus revelou ao apóstolo Paulo no terceiro céu está relacionada a essa revelação que Deus já revelou, né, pelo seu Espírito aos apóstolos e principalmente ao apóstolo Paulo, sendo que o texto dá a entender que isso era algo que não poderia ser dito de forma alguma. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que o fato de eu ter tido essa compreensão não é porque eu tive uma revelação, né, espiritual, na qual eu, orando ou estando dormindo, tive um sonho, Deus me falou, nada disso. É apenas porque, né, estudando as Escrituras, eu pude ver que há uma linha do tempo nos escritos do apóstolo Paulo, somado com os profetas, de que me leva a compreender claramente, né, que realmente quando a palavra de Deus diz acerca de que esse assunto que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo era um assunto ilícito, né? Era um assunto que não se poderia se falar, na verdade,
quando a gente vai para a narrativa, não só desse texto de 2 Coríntios capítulo 12, mas quando a gente vai para toda a narrativa do apóstolo Paulo falando sobre esse assunto que está, né, não só em 2 Coríntios 12, mas em quase todas as cartas do apóstolo Paulo, a gente percebe, na verdade, que esse mistério ele era antes, né, no tempo passado, né, ele era um assunto que não se deveria mencionar, ele era um assunto tão maravilhoso e misterioso, por que não dizer, que Deus não havia revelado de forma clara para os filhos dos homens. Então, havia um tempo determinado para que isso fosse revelado. Então, quando o apóstolo Paulo diz que ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não era lícito de se falar, ele na verdade está falando que antes não era lícito de se falar. E é isso que eu pude perceber, eu acredito que o Senhor me deu a entender, Ele abriu meu entendimento para mim poder compreender assim, e com essa simplicidade, com esse zelo, com esse temor, eu quero transmitir aquilo que o Senhor tem me revelado, amém? Aqueles que me conhecem sabem muito bem que eu sou uma pessoa que eu gosto de me aplicar aos estudos, né? Eu sempre estou procurando fazer minha parte como deve ser, né? Todo cristão deve assim fazer, né? Então eu tenho procurado me dedicar ao máximo que posso para poder obter, né, entendimento assim acerca das escrituras, né, da melhor forma, amém? Então nós vamos, eu acredito que já ficou claro mais ou menos aquilo que eu quero e pretendo trazer aqui para os irmãos. Então vamos começar com o texto de, eu quero começar com o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 1 ao 4, amém? Então vamos falar primeiramente desse texto. Então o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, nos diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Amém? Então, como nós vimos, esse é um texto muito conhecido, né? O apóstolo Paulo, então, há 14 anos, né, ele foi arrebatado, né, até o terceiro céu, ao paraíso, né? E ele não diz que foi ele, não é propriamente, mas nós sabemos que isso foi uma estratégia do apóstolo Paulo para não se ensoberbecer, né? Então ele usa essa terceira pessoa, né, para que ele não pudesse, né, então diante de todos aqueles que o ouviam ou daqueles que recebessem essa carta, não pudessem pensar que o apóstolo Paulo estaria, né, se exaltando diante de todos, mas porque era um assunto muito interessante, e também o fato dele estar sendo arrebatado, isso poderia soar como uma pretensão, né, soberba para muitos. Então eu penso que o apóstolo Paulo ele foi bem cuidadoso. Essa era uma prática muito conhecida, inclusive dos profetas. João também, o apóstolo João, ele fez uso disso no evangelho que ele escreveu, né? Ele sempre fala sobre essa terceira pessoa, a qual seria ele mesmo, quando falando sobre alguns privilégios que ele teve por ser mais próximo de Jesus, ele sempre utilizava a terceira pessoa. Mas vamos aqui para o texto. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em verdade que não convém me gloriar, ou seja, ele está dizendo claramente, olha, não quero me gloriar, não convém me gloriar, não vou me gloriar, mas eu preciso passar as visões e as revelações. Então, veja, na verdade ele não diz eu preciso, ele diz eu passarei as visões e as revelações. Então ele está dizendo claramente, olha, não convém me gloriar, mas passarei as visões e as revelações. Então só aqui a gente já percebe que o apóstolo Paulo ele está dizendo que ele vai passar as visões e as revelações. Aí ele diz, né, o texto que nós conhecemos bem, eu conheço um homem, né, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, então 14 anos, isso é muito importante. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso.
e ouviu palavras inefáveis, não é? Palavras inefáveis que ao homem não era lícito de se falar, amém? Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é que esta palavra passarei, mas passarei as visões, as revelações. Essa palavra passarei no grego, ela é ershomai. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas a palavra é ershomai, que quer dizer vir a público, né? Vir a público para revelar algo. Então ele está dizendo, eu vou passar as revelações e as visões. Eu vou vir a público e eu vou deixá-los saber acerca dessas visões e dessas revelações. E nós podemos ver aqui que a palavra inefável, que é arretos, ou arretos, não sei se exatamente assim que se pronuncia, né? E a palavra listo é echeste, ou exeste, eu acho que seria mais ou menos assim. Então, essas palavras inefáveis, não é? No caso aqui significaria também inexprimíveis, ou seja, palavras inefáveis ou palavras inexprimíveis. Vocês se lembram do texto de Romanos capítulo 8, do versículo de número 26, que a palavra do Senhor diz assim, porque o Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como pedir nem como convém, mas o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com gemidos, não é, inefáveis, ou seja, é a mesma palavra que está sendo empregada aqui. Ou seja, o sentido dessa palavra inefável significa que são palavras das quais nós não podemos expressar. São palavras que vão falar de coisas que estão inerentes a coisas espirituais, coisas que estão dentro do nosso coração, das quais quando vamos orar, nós nem sabemos como pronunciar, nós nem sabemos, não temos palavras para associar tais assuntos, né? São palavras inexprimíveis, das quais o Espírito Santo nos ajuda, né, traduzindo isso para Deus, não é? Então, seria mais ou menos isso. Então, veja que o que o apóstolo Paulo está dizendo é que são palavras espirituais, são assuntos dos quais nós não temos muitas palavras ou não temos palavras, palavras para se dizer aquilo que nós gostaríamos de falar, né? Então, por isso é importante nós observarmos outra questão. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre esse mesmo assunto em outras cartas. Ele vai dizer que esse assunto ele vai ser somente revelado para aqueles que são espirituais, porque são coisas espirituais. E isso fica mais claro ainda quando a gente vai para João capítulo 16. Quando a gente vai para João capítulo 16, do verso 12 ao 13, a gente observa que uma das razões pela qual o Senhor Jesus ele diz que ele precisa ir ao Pai, ele precisa ir ao Pai para que ele possa enviar o Espírito Santo, outro Consolador semelhante a ele, para que ele pudesse convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? E do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, né? E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Aí ele vai dizer no verso 12, né, que eu ainda tenho muito para vos dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, não é? Então ele vos guiará em toda a verdade, não é? Muito interessante isso. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-los há de anunciar. Então veja que Jesus mesmo está dizendo claramente que havia muitas coisas das quais ele não podia dizer aos discípulos, porque eles eram carnais, eles não podiam suportar. Eram coisas espirituais que deveriam ser ditas apenas a pessoas espirituais. Então Jesus sabia desta questão, que mesmo ele estando ali com eles, né, em carne, né, ele não poderia trazer tais revelações porque eles não compreenderiam, seriam assuntos espirituais por meio de palavras inefáveis, por meio de palavras inexprimíveis, das quais somente o Espírito Santo poderia revelar, mas somente aqueles que fossem espirituais. Então, isso é muito importante nós compreendermos, amém? Então, esse entendimento, irmãos, que eu tenho, eu penso que ele é muito coerente, nós vamos adentrar sobre esse assunto e vocês poderão observar que o que eu estou falando está de acordo com as Escrituras. E pense os irmãos também numa questão,
né? Veja, irmãos, o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi até o terceiro céu, no paraíso, para ouvir palavras inefáveis acerca de coisas das quais não seriam úteis para serem ministradas à igreja. Haja vista que o apóstolo Paulo tinha o ministério chamado, né, para ensinar a igreja, né, principalmente a igreja gentílica. Então, não faz muito sentido nós pensarmos que Deus fez toda esta questão, levou o apóstolo Paulo até o terceiro céu apenas para lhe mostrar palavras inefáveis, falar-lhe acerca de palavras inefáveis, mostrar coisas excelentes, não é? Apenas para que ele ficasse com essa revelação para si mesmo. Não penso que isso faça sentido, e também tenho convicção de que isso não faz sentido, até mesmo porque o apóstolo Paulo vai dizer o contrário, amém? Então veja que o que eu estou dizendo, o apóstolo Paulo vai confirmar aquilo que eu estou dizendo. Então vamos passo a passo, amém? Primeiramente, nós já percebemos, então, nós estamos falando de um assunto espiritual que somente os espirituais poderão compreender, né? A segunda questão que preciso dizer, e que eu já disse, é que nós precisamos compreender que haveria um tempo determinado para revelar todas essas coisas, amém? Então vamos agora começarmos a ler o primeiro texto aqui, o segundo texto, né? Que vai também nos abrir mais um entendimento acerca desse assunto. Já lemos o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Agora vamos ler Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao 12. E os irmãos poderão perceber claramente, não é, que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre esse mistério, né, que foi oculto durante muito tempo, mas que agora o Senhor lhe revelou. Amém? Então vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12 nos diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está deixando claramente aqui a igreja da Galácia, no capítulo 1, versículo 11 ao 12, que, né, o evangelho que por mim ou por ele foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então veja que o evangelho que o apóstolo Paulo está ministrando, não é? É o evangelho que o próprio Cristo lhe revelou. Mas isso não significa dizer, como muitos dizem por aí, que o que Jesus lhe revelou não está relacionado com aquilo que os profetas e a lei falavam. Não, isso de forma alguma, até porque Jesus assim procedia, até porque isso tudo é palavra de Deus, até porque sempre quando Jesus esteve aqui, ele sempre utilizou a lei e os profetas. Ele fala por meio da lei, por meio dos profetas, e ele confirma com suas palavras tudo aquilo que os profetas falaram, de modo que a palavra do Senhor está sempre dizendo para nós que sempre o Senhor ele fazia com que situações acontecessem apenas para que as palavras de profetas pudessem serem confirmadas, amém? Então isso é algo muito importante, de modo que o que eu estou dizendo não é que Paulo teve agora uma revelação nova que não está em relação, não está coerente com a lei e os profetas, não é isso, amém? Apenas algo que seja mais revelador, algo que esteja de uma forma mais clara. Ou seja, é possível que os profetas tenham dito e eles disseram coisas das quais não estavam tão claras, não é? Porque haviam alguns selos, não é, que o Senhor havia colocado ali sobre aquelas palavras dos profetas para que nós não pudéssemos compreendê-las com toda clareza, fazendo com que isso ficasse selado para o tempo em que o Espírito Santo começaria a falar, né, àqueles que se tornassem espirituais por meio da morte, né, do velho homem e do nascimento do novo homem pela fé em Jesus Cristo, amém? Então veja que o texto de Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 12, o apóstolo Paulo está dizendo claramente, olha, o evangelho que eu estou pregando, eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi me dado por revelação, por meio de Jesus Cristo, amém? Agora, o segundo texto, né, o terceiro, melhor dizendo, o terceiro texto que nós vamos ler
né? Também está em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 2, né? E diz assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Eu subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, depois passados 14 anos, eu subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então o apóstolo Paulo, ele já havia ido para Jerusalém logo após ele ter se convertido, né? Ele foi para Jerusalém, depois teve que sair de lá, né, fugido, né? As pessoas ainda não acreditavam que o apóstolo Paulo, que Saulo, né, na verdade de Tarso, realmente havia se convertido. Então houve assim uma dificuldade para que ele pudesse permanecer ali no meio da igreja. E a palavra do Senhor nos diz que então depois, passados 14 anos, não é? Isso está lá em Atos capítulo 9, amém? Então se você quiser depois vá lá conferir. Mas aqui em Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao 2, está dizendo então que passados 14 anos, ele subiu outra vez a Jerusalém, com Barnabé levando também consigo a Tito. E ele subiu para Jerusalém por causa de uma revelação, para lhes expor o evangelho que ele tem pregado entre os gentios. Então veja que 14 anos depois, né, dele ter tido esse arrebatamento até o terceiro céu, o apóstolo Paulo está dizendo que ele subiu novamente a Jerusalém. E ele subiu para lá por causa desta revelação que ele teve há 14 anos atrás. Então veja, irmãos, essa revelação está relacionada com o evangelho que ele prega e ensina. Ele está dizendo, há 14 anos atrás eu tive uma revelação e agora estou subindo novamente a Jerusalém por causa dessa revelação. Por causa dessa revelação eu estou indo para Jerusalém para expor, né, aos apóstolos e a toda a igreja, né, da Judéia, o evangelho que eu tenho pregado entre os gentios. Qual é o evangelho que ele tem pregado entre os gentios? É o evangelho que ele recebeu de Jesus há 14 anos atrás, em sua revelação, né, em seu arrebatamento, né? Então esse evangelho que foi lhe dado por revelação, por meio do próprio Jesus, acerca deste mistério, dessas palavras inefáveis. Nós vamos ver, né, que esse evangelho que o apóstolo Paulo está pregando para os gentios, o Senhor Jesus deu principalmente, né, para os gentios, principalmente, não só para os gentios, mas primeiramente para os gentios. É por isso que primeiro na cruz, né, Efraim, ele é salvo e Jesus promete que hoje ainda ele estaria com ele no paraíso, porque iniciaria um tempo da igreja gentílica, da igreja que da plenitude dos tempos que haveria de entrar, né? Não que Judá não poderia ser salvo, todos os judeus que fossem quebrantados e ouvissem a palavra e crescem poderiam se converter, mas o fato é que Deus estaria salvando Efraim. O filho pródigo estaria voltando. Efraim é o filho pródigo, né? A Judá seria a dracma perdida que seria achada depois. Então, nós podemos compreender isso aí. E então, o apóstolo Paulo está dizendo claramente aqui que esse evangelho que ele estava pregando entre os gentios, que ele estava indo anunciar em Jerusalém, era o evangelho que ele havia recebido por revelação de Jesus Cristo há 14 anos atrás. É sobre esse assunto que ele fala e chama de palavras inefáveis que antes não era lícito de serem faladas, amém? Então vemos aqui mais uma prova de que o apóstolo Paulo, sim, há 14 anos, ao ser arrebatado até o terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis e que essas palavras inefáveis era o evangelho ao qual ele estava pregando, né, que ele recebeu por revelação do Senhor Jesus Cristo há 14 anos atrás, amém? E que ele agora estaria indo a Jerusalém, movido por essa revelação, para lhes anunciar o evangelho que ele estava pregando já entre os gentios. E nós vamos ver que esse evangelho que o apóstolo Paulo está pregando entre os gentios é exatamente acerca deste mistério, né, glorioso de Cristo Jesus, que esteve oculto durante muito tempo, mas que agora, na plenitude dos tempos, Deus então, por meio do seu Espírito, revelou principalmente ao apóstolo Paulo e depois, por meio dele mesmo, aos demais apóstolos, amém? E à igreja de Cristo. É interessante observarmos que, né, interessante nós observarmos que
Esse assunto, né, conforme Efésios capítulo 3, do verso 7 ao 10, nos diz que até mesmo principados e potestades não tinham conhecimento desse assunto, mas que por intermédio da igreja, né, eles tiveram acesso a essa informação. Então é coisa tremenda, irmãos. Deus havia ocultado esse mistério até mesmo de principados e potestades. Amém? Então vamos agora ler um outro texto, né, que vai deixar claro aqui que esse mistério, né, que está relacionado ao evangelho que Paulo pregava, ele tinha sido dado principalmente, realmente, como nós já falamos, para a igreja gentílica, não é? A priori, amém? Então vamos ver aqui do que se trata de fato esse mistério, amém? Essas palavras inefáveis. Então Paulo vai dizer aqui em Colossenses capítulo 1, do versículo 25 ao 27. Cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi dada para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui claramente que ele estava cumprindo, né, o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ele estava completando o restante das aflições, né, as aflições de Cristo pelo corpo de Cristo, que é a igreja, da qual ele havia sido feito pelo próprio Cristo um ministro do Evangelho segundo a dispensação de Deus, né, segundo a dispensação de Deus, dispensação da graça, que a ele havia sido dada para com os gentios, né? Para cumprir, e a palavra cumprir aqui é plero no grego, que tem o sentido de completar, de satisfazer, de acabar, de concluir. Então, para completar a palavra de Deus, aí tem dois pontos. Ele vai dizer o que, quando tem dois pontos, né? Nós sabemos que vai-se então dizer o que estava sendo dito antes. Então o texto está dizendo, então Paulo havia sido chamado por Deus como ministro na dispensação da graça para cumprir, para completar a palavra de Deus. Lembrem-se que Jesus disse, olha, eu tenho muito para vos dizer, mas ainda vocês não podem suportar, mas quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Então faltava uma parte das Escrituras para serem escritas, e o apóstolo Paulo, né, como nós sabemos, ele é um dos maiores escritores do Novo Testamento. Escreveu cerca de, se não me falha a memória, agora não me lembro, 13 ou 17 cartas, né? Isso me fugiu a memória agora, mas então o apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, esse ministério me foi dado pelo próprio Cristo para mim completar a palavra de Deus, né? Aí ele diz, que palavra de Deus é essa? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, né? Então veja que essa palavra de Deus que precisava ser escrita, que precisava ser dita, que precisava ser ensinada, era uma palavra, né, que era um mistério, que estava oculto desde os séculos em todas as gerações, mas que agora, na plenitude dos tempos, né, olha só que coisa interessante, essa palavra que precisava de ser escrita, né, ao qual o Senhor havia escolhido ele para completar, ele diz que se chama o mistério, né, que esteve oculto, o mistério de Cristo que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, não é? E que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, não é? Quais sejam as riquezas da glória desse mistério, não é? Entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Então veja, irmãos, o apóstolo Paulo está deixando claro algumas coisas aqui. Ele havia sido escolhido pelo próprio Senhor, né, para ser ministro do Evangelho, né, da graça, na dispensação da graça, para anunciar entre os gentios, né, primeiramente, né, essa palavra que estava oculta em todos os séculos antes da fundação do mundo. O Senhor ocultou, né, e fez com que se tornasse um mistério de fato, né, para ser revelado apenas na plenitude dos tempos. Quais sejam
as riquezas da glória desse mistério. As riquezas da glória desse mistério. Era algo rico, era algo glorioso desse mistério a nós, gentios. Então é um privilégio para nós. Como nós não temos acesso a isso? Por que nós não nos interessamos acerca disso, se isso era algo glorioso, algo rico, algo maravilhoso, que o Senhor guardou isso, escondeu isso de principados e potestades, que não revelou isso claramente antes, mas aos profetas foi lhes revelado, mas não de forma clara, mas que agora, por meio do apóstolo Paulo, nós, a Igreja de Cristo, a Igreja Gentílica, tivemos o privilégio de sermos os primeiros a receber essa grande revelação. E por que é que nós não temos acesso a isso? Por que é que nós não compreendemos isso? Então, que mistério é esse? Que riqueza da glória desse mistério é essa? E ele diz, a primeira revelação é que esse mistério, a riqueza da glória desse mistério é Cristo em nós, esperança da glória. Primeira coisa que nós precisamos compreender, não é, nesse texto de Colossenses capítulo 1, é que esse mistério de Cristo, o qual era sublime, o qual era rico, o qual era glorioso, é Cristo dentro de nós. Ou seja, nós que éramos gentios, nós que não éramos povo, nós que estávamos separados da comunidade de Israel, do verdadeiro Israel, né? Nós agora temos esse Cristo em nós. Paulo fala em Efésios capítulo 2, no versículo 11 em diante: lembrai-vos, irmãos, que noutro tempo vocês eram gentios segundo a carne, não é? E que eram chamados de incircuncisão por aqueles que eram circuncisos na carne, circuncisão feita por mãos de homens, não é? E que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, não é? Separados da comunidade de Israel, sem Cristo e separados da comunidade de Israel, né? E longe, éramos estranhos às promessas e às alianças, não é? Sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora, por meio de Jesus Cristo, não é? Por meio do seu sangue, nós que estávamos longe, chegamos perto. Coisa linda esse texto, não é? E ele vai dizer que por meio da sua cruz ele fez a paz entre os dois povos, tornando dos dois um só povo. Que povo é esse? A casa de Judá e a casa de Israel, que somos nós gentios, unindo esses dois povos e tornando um só povo novamente. Amém, irmãos? Então, irmãos, esse privilégio que nós como gentios alcançamos, não é? Nós que éramos gentios segundo a carne, que estávamos sem Cristo, não é? Longe da comunidade de Israel, que éramos estranhos às alianças e às promessas, não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo. Nós agora que estamos longe, chegamos perto. Nós agora, juntamente com a casa de Judá, fiel aos remanescentes da casa de Judá que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, nós formamos um só corpo, um só povo, uma só nação, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É sobre esse mistério que o apóstolo Paulo foi levado até o terceiro céu. É sobre essas palavras inefáveis, né? Palavras que eram inexprimíveis, de difícil compreensão, as quais estavam seladas desde os séculos, em todos os tempos, mas que no tempo, né, dos apóstolos, o Senhor trouxe-lhes essa revelação e que deveria ser levada primeiramente, a igreja gentílica, que somos nós. Amém? Então é um privilégio para nós compreendermos isso, né? Então, conforme nós já lemos aqui, citamos Colossenses capítulo 1, do versículo 25 ao 27, está claro que o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus, não é, para ser ministro do Evangelho segundo a dispensação de Deus, a dispensação da graça, para nos transmitir, não é, qual seja esse mistério, né, de Cristo, ou seja, a saber, as riquezas da glória desse mistério, Cristo em nós, esperança da glória. E para completar, não é, as escrituras que estavam incompletas, não é, as escrituras, e que essas escrituras, como nós já vimos, não é acerca deste mistério, amém? Esse mistério, o qual foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então veja que nós não estamos falando de algo que o apóstolo Paulo não disse, não revelou. Nós estamos falando de algo que antes não era lícito de ser falado, mas que foi revelado pelo apóstolo Paulo
a igreja, né, de Jesus Cristo e primeiramente a igreja gentílica. Amém? Depois nós já vimos aqui em Gálatas capítulo 2, né, que o apóstolo Paulo também foi a Jerusalém para também anunciar acerca deste mistério, dessa revelação, o evangelho que ele já estava pregando e ensinando para os gentios. Então os apóstolos também tiveram acesso a esse conhecimento, a essa revelação, e certamente ficaram maravilhados com esse entendimento. E depois podemos ver em suas cartas também, não é? A carta do apóstolo Tiago, apóstolo Pedro, que existe esse entendimento também por meio dos apóstolos, né, que depois falaram também acerca desse mesmo assunto. Então é muito importante nós começarmos a compreender esse mistério, né, e desmistificarmos essa questão do apóstolo Paulo ter sido arrebatado até o terceiro céu e ter ouvido palavras inefáveis que até hoje não são lícitas de serem faladas, amém? Agora vamos ler um outro texto que se encontra em Colossenses capítulo 2, do versículo 1 ao 3, amém? Então Colossenses capítulo de número 2, do versículo 1 ao 3, vocês vão perceber aqui algo muito interessante também, que o apóstolo Paulo ele vai chamar esse mistério, não é, ao qual ele tem pregado e anunciado entre a igreja gentílica. Ele vai dizer que esse tem sido o seu grande combate, né? O bom combate da fé. Ele vai dizer isso aqui claramente, amém? A fim de que nós pudéssemos obter o conhecimento pleno acerca desse mistério. Então era um combate, o apóstolo Paulo estava combatendo nas regiões espirituais acerca desse mistério. Ele queria que toda a igreja tivesse acesso a isso. Ele sabia que o inferno não estava feliz e satisfeito com essa revelação, amém? Porque essa revelação unificaria as duas casas de Israel, traria novamente as duas casas de Israel unificadas em Cristo Jesus. E o diabo não queria isso, né? Então haveria de se travar uma grande batalha no mundo espiritual. O apóstolo Paulo ele diz assim, Colossenses capítulo 2, verso 1 ao 3, porque quero que saiba, melhor dizendo, porque quero que saibais, irmãos, quão grande combate tenho por vós, e pelos de Laodiceia, e por todos quanto não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e sejam enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e ciência. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo claramente aqui que ele queria que nós soubéssemos quão grande combate ele estava combatendo por nós, né? E pelos de Laodiceia, ou seja, pela igreja de Colossos e pela igreja de Laodiceia, mas não só pela igreja de Colossos e pela igreja de Laodiceia, mas também por todos aqueles que ainda não haviam visto ele em carne, ou seja, a todos nós, gentios que ainda não haviam se convertido em todas as eras que futuramente viessem a se converter. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, estou combatendo esse grande combate por causa de vocês, plenitude dos gentios, por vocês, Efraim, né? Por vocês, casa de Israel, para que vocês possam serem consolados os vossos corações, para que os vossos corações pudessem serem consolados, ou seja, são palavras de consolação. Esse mistério de Cristo que esteve oculto e agora está sendo revelado é um mistério que traz consolação aos nossos corações, lógico, porque nós não éramos povo, agora somos povo. Nós não havíamos alcançado misericórdia, mas nós alcançamos misericórdia. Nós éramos, né, Lo Ruamá, né, e Lo Amim. Então, para que você saiba desse assunto, você tem que ler o livro do profeta Oséias. Você vai perceber que a casa de Israel foi rejeitada por um tempo pelo Senhor, né? E então, os dois filhos de Oséias, né, com aquela meretriz, o Senhor falou algo tremendo acerca de nós gentios. Então aquela casa de Israel que havia sido rejeitada e que depois voltaria a ser aceita, somos nós, não é? Gentios, não é?
né? Não propriamente por meio do sangue, mas pela fé, pela promessa. Não é? Porque o apóstolo Paulo diz isso claramente em Romanos capítulo de número 9, não é? Que nem todo aquele que é descendente de Israel pela carne é de fato israelita, não é? Porque a descendência de Abraão vem pela fé, por meio da fé. Amém? Mas é importante nós conhecermos isso, sabermos como funciona esse plano glorioso, esse mistério glorioso, de fato, para que nós compreendamos quem somos, de onde vimos e qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus, melhor dizendo, para nós, como igreja gentílica, não é? No corpo, no reino de Deus. É muito importante nós entendermos isso. Então o apóstolo Paulo está dizendo que esse era o grande combate que ele estava combatendo por nós, para que nossos corações pudessem serem consolados. Depois, em segundo lugar, para que pudéssemos estar unidos em amor, ou seja, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho de união e não de divisão, como os fariseus o acusavam, né? Que ele estava querendo dividir o reino de Deus. Não, ele estava pregando o evangelho de união, irmãos. Era o evangelho que unificava a casa de Israel com a casa de Judá, Efraim e Judá. Era um evangelho de consolação, em primeiro lugar, e de união, para que os vossos corações sejam consolados e para que vocês pudessem estarem unidos em amor. E em terceiro lugar, para que vocês pudessem serem enriquecidos de toda a plenitude da inteligência de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, era um evangelho de consolação, de união entre as duas casas de Israel, e para que nós pudéssemos sermos enriquecidos de toda a plenitude da inteligência de Deus para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e ciência. Ou seja, o objetivo era que nós pudéssemos sermos consolados com essa mensagem. Em segundo lugar, para que nós nos uníssemos juntamente com a casa de Judá e tornássemos um só povo, um só corpo, um só reino, né, que estava dividido em dois, mas que agora, através de Jesus Cristo, estava sendo reunificado. E para que também nós pudéssemos, sermos enriquecidos da plenitude da inteligência de Deus para conhecimento do mistério de Deus. Ou seja, é um enriquecimento, da plenitude do Espírito Santo sobre nós, para conhecermos o mistério de Deus, que é Cristo, onde estão todos os tesouros escondidos, todos os tesouros de sabedoria e ciência. Então, é algo que nós precisamos compreender, que o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, estou combatendo, é um grande combate para que vocês possam ser consolados, para que vocês possam se unir juntamente com a casa de Judá e para que vocês possam obter esse conhecimento, serem enriquecidos com esse conhecimento, da plenitude do Espírito Santo de Deus, da plenitude do Espírito de Deus sobre vocês, para que vocês pudessem serem conhecedores, conhecedores do mistério de Deus, o qual é Cristo. Então, veja, para que nós pudéssemos conhecer esse mistério de Deus, o qual é Cristo, em quem está escondido todos os tesouros de sabedoria e ciência, era preciso que nós pudéssemos sermos enriquecidos de toda a inteligência da plenitude de Deus. Então veja, precisamos ter conhecimento de toda inteligência da plenitude do Espírito Santo de Deus para obtermos o conhecimento desse mistério de Deus, o qual é Cristo. Há de se falar sobre isso, há de se ministrar sobre isso, há de se transmitir essa mensagem, porque essa mensagem do mistério inefável, das palavras que Paulo ouviu da parte do Senhor, são palavras maravilhosas, nas quais sempre estiveram ocultas em Cristo Jesus, como um grande tesouro, preparado para todos aqueles que o amam, amém? Aqueles que o amam, todos esses que o Senhor amava e que
amavam a Deus, não é? Esses são aqueles dos quais Deus tem desejo de revelar todos os seus segredos, amém? Todos os seus mistérios que estavam ocultos, mas que agora, por meio do apóstolo Paulo, passariam a estar sendo revelados, amém? É muito importante abrirmos um parênteses aqui para lembrarmos do Salmo 78, do verso 2 em diante, que é um salmo lindo que fala sobre os enigmas, não é? E sobre as parábolas, não é? Que o Senhor havia então falado no passado. E ele diz que ele havia ocultado seus planos maravilhosos e gloriosos por meio de parábolas e enigmas da antiguidade. O Salmo 78, no verso 2, diz assim, em diante diz assim, porque falarei, né, falarei por meio de parábolas e enigmas da antiguidade, não é? Aos quais nós temos sabido, ouvido e os nossos pais nos têm contado. E não ocultaremos, né, dos nossos filhos, mas falaremos às gerações futuras acerca dos louvores do nosso Senhor, da sua força e das suas obras maravilhosas, as quais o Senhor tem feito e fará. Então veja aqui, o Salmo 78 está dizendo claramente que o Senhor ele falou por meio de parábolas e enigmas da antiguidade, né, os seus mistérios, os seus planos gloriosos, para serem ditos apenas aos filhos de Deus, ou seja, para que nós que outrora aprendemos dos nossos pais, não é, pudéssemos passar isso para os nossos filhos de geração em geração. Então há muitos enigmas, há muitas parábolas das quais a palavra de Deus querem nos revelar coisas maravilhosas acerca das obras gloriosas do nosso Deus, amém? E essa, sem dúvida, é uma delas, amém? Senão uma das mais importantes. Então, como nós já vimos aqui, né? Então esse arrebatamento que o apóstolo Paulo teve 14 anos antes dele começar a ministrar a palavra do Senhor ali em Jerusalém, essa revelação, né, a qual nós já aprendemos, que fala do evangelho que ele estava ensinando em meio aos gentios, à igreja gentílica, essas palavras inefáveis, elas estão relacionadas e falam acerca desse mistério que esteve oculto, né? Mas que agora o Espírito do Senhor estaria revelando ao apóstolo Paulo e depois aos demais apóstolos, amém? Então esse mistério está relacionado primeiramente com o fato de que nós gentios, que não éramos povo, agora passamos a sermos povo e que recebemos, não é, por meio de Jesus Cristo, né, por meio do seu sacrifício glorioso, esse direito de voltarmos a sermos povo de Deus, de alcançarmos misericórdia, não é? E então é maravilhoso, isso é um assunto, por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, no versículo de número 27, não é? Que o Senhor nos quis revelar quais sejam as riquezas da glória desse mistério, que é Cristo em nós, esperança da glória, amém? Então, agora nós vamos ver, né, em 1 Coríntios 2, versículo 7 ao 10, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 7 ao 10, que esse mistério que esteve oculto, né, ao qual os príncipes desse mundo nunca conheceram, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, não é? Ele foi nos revelado, né? Mas foi nos revelado apenas porque o apóstolo Paulo diz aqui claramente, foi revelado apenas àqueles que o amam, aqueles que amam a Deus. Então esse não é um mistério que está sendo revelado para os ímpios, né? Para os príncipes desse mundo, mas para aqueles que amam a Deus. Então se você é alguém que ama a Deus, saiba que o Senhor tem todo o interesse de te revelar esse mistério e te ampliar, amém, o entendimento acerca desse entendimento, né, maravilhoso, amém? Então tenho certeza que é propósito de Deus trazer esse entendimento a você, amém, que ama a Deus. Então 1 Coríntios capítulo 2, do verso 7 ao 10, a palavra do Senhor nos diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu,
o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Amém, irmãos? Então, veja que o apóstolo Paulo está dizendo claramente: nós falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, Deus já havia falado, planejado, projetado sobre essa sabedoria do alto, a qual estava oculta desde os séculos para a nossa glória. Então é um privilégio, irmãos, para nós. Nós temos que aproveitar esse entendimento, amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo, então nós falamos sabedoria de Deus. Qual é a sabedoria que o apóstolo Paulo pregava e ensinava? A sabedoria de Deus que estava oculta em mistério, amém, irmãos? A qual Deus havia ordenado antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo a conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor Jesus da glória. Mas, como está escrito, aquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. E Deus já nolas revelou pelo seu Espírito. Amém? Então veja que já está revelado pelo seu Espírito o que? A sabedoria de Deus oculta em mistério no passado, a qual não deveria ser revelada, a qual era palavra inefável, era uma palavra inaudita, uma palavra selada, que não era lícita de ser mencionada aos homens, não é? Porque eram homens carnais, não é? Nem mesmo aos discípulos antes da descida do Espírito Santo, mas somente aqueles que houvessem recebido o Espírito Santo, né? Aqueles que houvessem nascido de novo, né? Então a esses seria-lhes revelado, a esses os quais amam ao Senhor. Todos esses que amam ao Senhor, eles certamente hão de compreender, hão de receber esse entendimento. Em algum momento de suas vidas, o Senhor vai lhes revelar, seja agora, seja no futuro próximo, né? Ou quem sabe até mesmo no dia da ressurreição, quando as duas casas de Israel estará subindo ao encontro do Senhor Jesus nos ares, formando um só corpo, amém? Judeus e gentios remanescentes que creem em Jesus estarão unificados ali, cumprindo a profecia, várias profecias, né? Mas eu quero citar aqui a profecia de Oséias, capítulo 1, versículo de número 11, né? Que nos diz assim: que então os filhos de Judá e os filhos de Israel, ou seja, as duas casas de Israel, elas se congregarão juntas, né? E constituirão uma só cabeça sobre elas e subirão juntas, né? Subirão juntas da terra, porque grande será o dia de Jezreel, grande será o dia que Deus semeia. Então veja que a palavra do Senhor está dizendo claramente, né? Que em um determinado momento, né, ao toque da última trombeta, né, vai se cumprir a palavra de muitos profetas, né, em que as duas casas de Israel hão de se unificar nos ares, né? Mas eu creio que essa unificação ela vai estar acontecendo agora também na última semana da grande tribulação, em que as duas casas de Israel, por meio das duas testemunhas, vão começar a se despertar, e quem sabe possa também acontecer de muitos grupos, né, de judeus e cristãos que ao ouvirem a mensagem das duas testemunhas, vão começar a congregar juntas, não é? E estarem se unindo umas às outras na pessoa de Jesus Cristo, ou se você preferir assim chamar, Yahshua HaMashiach, né? A palavra hebraica, né? Yahshua, né? Ou Yahoshua no hebraico e no aramaico Yahshua, se você preferir assim, né? Eu penso que isso não seja o mais importante, embora isso seja importante, mas eu sou brasileiro, né? Falo português e eu me converti de verdade a Yahshua por
por meio de Jesus. Então, Jesus para mim é a mesma coisa do que Yeshua. Jesus e Yeshua para mim é a mesma coisa, porque para mim o que importa na verdade é a pessoa de Jesus, é a pessoa do Filho de Deus, ao qual eu tenho tido um relacionamento de amor, não é? De reconhecimento de que Ele é o meu Senhor, é o meu Mestre, a Ele eu entreguei a minha vida, ao Cristo que está sentado à destra do Pai, não é? É a Ele. Então, essa questão de nomenclatura, para mim, ela não faz muito sentido agora, não é? Haverá um tempo, sim, em que nós conheceremos o novo nome de Cristo, né? Que a palavra do Senhor nos diz isso, e nós vamos também conhecer o nosso novo nome. Há um tempo para todas essas coisas, mas eu penso que isso seja um assunto não tão importante, que muitas pessoas gastam todo o seu tempo, né, falando e debatendo sobre isso, e isso acaba, na verdade, só trazendo mais contenda entre os irmãos. Mas o importante nós compreendermos aqui, então, que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja aos Coríntios. Veja, o apóstolo Paulo já falou à igreja da Galácia, o apóstolo Paulo já falou à igreja de Colossos, à igreja de Laodiceia, porque a carta de Colossos deveria ser lida em Laodiceia, de Laodiceia em Colossos, né? Diz isso, isso está escrito, né, na carta aos Colossenses, no finalzinho, o apóstolo Paulo diz isso. Então, agora ele está falando também à igreja de Corinto, né, a igreja da Acaia, e nós vemos também que o apóstolo Paulo foi também para Jerusalém para ministrar isso, ou seja, esse é um assunto que está sendo divulgado em meio a toda a igreja, amém, irmãos? E principalmente a igreja gentílica. Então agora aqui em 1 Coríntios capítulo 2, nós já vimos aqui que o apóstolo Paulo disse que a sabedoria a qual ele ministrava, falava, era a sabedoria que estava oculta em mistério desde os séculos, para a nossa glória, né? A qual os príncipes desse mundo não puderam conhecer, porque se tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor Jesus, amém? E que são palavras das quais o olho nunca havia visto, o ouvido jamais teria ouvido, e nunca tinha subido ao coração do homem, ou seja, era algo inefável, eram palavras inexprimíveis, palavras inefáveis, que o olho jamais havia visto, o ouvido jamais havia ouvido, e o coração jamais havia imaginado, né? São essas as palavras que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, é isso que o apóstolo Paulo foi fazer no terceiro céu, em seu arrebatamento. É coisa maravilhosa, irmãos, isso. Eu fico maravilhado só de pensar nesse assunto, né? E nós aqui estamos arranhando um pouco desse conhecimento que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. Fico imaginando, irmãos, como deve ter sido maravilhoso ouvir e ver, né? Porque ele fala que são revelações e visões. Então ele diz, não convém me gloriar, mas eu vou passar as visões e as revelações. Então, ele não só teve revelação, as quais ele ouviu do Senhor, mas ele também viu. Então, imagina, irmãos, o apóstolo Paulo vendo ali a unificação das duas casas de Israel. Eu imagino que o apóstolo Paulo, né, deva ter visto o arrebatamento da igreja, as duas casas de Israel subindo nos ares, o dia de Jezreel, o glorioso dia de Jezreel. Eu penso que sim, né? Não posso afirmar, mas eu acredito que sim, que essa tenha sido a visão que o apóstolo Paulo tenha visto, né? O dia do Senhor, né? Então é maravilhoso nós pensarmos sobre isso. Agora estamos quase finalizando o nosso estudo, amém, irmãos? E então vamos ler agora o texto de Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. E nesse texto nós vamos observar, amém, irmãos, que essa revelação ela foi notificada também pelos profetas, amém, irmãos? Então é algo que foi dito também pelos profetas. Vamos ver aqui o que diz nos Romanos capítulo 16, versículo 25 ao 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações
para a obediência da fé. Então veja, irmãos, que coisa tremenda que o apóstolo Paulo está falando agora à igreja de Roma, a igreja aos romanos, a sua carta aos romanos, à igreja de Roma. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, né, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, ou seja, confirmar o evangelho que Paulo pregava, o qual era relacionado à revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, ou seja, foi manifesto agora por meio do apóstolo Paulo, né, mas que antes já havia sido notificada pela escritura dos profetas. Então isso é um assunto que está, né, nas escrituras dos profetas, e nós vamos ver isso, né, no nosso segundo vídeo deste assunto das duas casas de Israel. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ver o que é que os profetas falaram acerca desse mistério, acerca dessas palavras inefáveis, acerca desse mistério das duas casas de Israel. Amém? Então, o apóstolo Paulo está falando aqui claramente que aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, né, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Então esse que é poderoso para confirmar essa palavra, né, e que está confirmando a nós agora também, né, esse que é poderoso pelas escrituras dos profetas, né, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, a todas as nações. Então é um mandamento de Deus a todas as nações. Então veja, ele está dizendo claramente aqui que esse mistério, qual era o evangelho que Paulo pregava e ensinava, e que havia sido notificado pelas escrituras dos profetas, era um mandamento de Deus, um mandamento do Deus eterno para todas as nações, para a obediência da fé. Então veja, irmãos, isso é uma palavra que o Senhor, o Deus eterno, determinou para todas as nações, determinou como um mandamento a ser manifesto, a ser revelado a todas as nações. A palavra nações aqui, no grego é etnos, que é todas as etnias, e no hebraico é goi ou goim, né, que significa gentios, né, para todos os gentios, a todas as nações. Então era um mandamento. Esse mistério glorioso, essas palavras inefáveis, que ao homem não era lícito de ser falada e que foram reveladas ao apóstolo Paulo, né, e que haviam sido notificadas pelas escrituras dos profetas, era um mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Amém? Ou seja, algo tremendo que o Senhor está falando aqui por intermédio do apóstolo Paulo à igreja de Roma, não é? Ou seja, para que nós pudéssemos entender que isso se trata de um mandamento, para que nós pudéssemos conhecer, termos acesso a esse mandamento, um mandamento de unidade entre a casa de Judá e a casa de Israel, entre cristãos e judeus, entre Efraim e Judá, um mandamento de nos unirmos em amor, de sermos consolados com a palavra da esperança de que nós que não éramos povo, agora somos povo, nós que estávamos longe da comunidade de Israel, agora estamos perto. Era um mandamento que haveria de ser manifesto a nós, amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Agora, nós estaremos encerrando esse estudo, né? Falando aos irmãos que, veja, irmãos, quantas coisas maravilhosas nós falamos aqui acerca dessas palavras inefáveis, não é? Que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo quando foi arrebatado ao terceiro céu. E eu acredito que se você estudar, pesquisar, pedir ao Senhor, né, que Ele te revele, Ele certamente vai te revelar muito mais. Mas essa é a minha contribuição que eu tinha para
compartilhar com os irmãos. Eu acredito que se você assistiu até agora, pôde perceber claramente o conhecimento que eu tenho, né, acerca deste mistério. Eu quero finalizar esse estudo citando, né, o último texto, né, o qual o apóstolo Paulo escreveu à igreja aos Efésios, né, no capítulo de número 3, do versículo 1 ao 10. Né? Então, eu quero terminar falando sobre esse último texto, amém, irmãos? Então, Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que nos diz assim: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifesto pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão acerca do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, que os gentios são coerdeiros juntamente com a casa de Judá e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida também dos principados e potestade nos céus. Amém? Então veja, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui claramente, né, dando continuidade ao capítulo 2, ao qual ele começa falando sobre esse mistério. Ele começa falando sobre esse mistério no capítulo 2 de Efésios, e ele termina esse assunto no capítulo de número 3, quando ele chama os gentios a se lembrarem de que eles eram gentios no passado, né, segundo a carne, chamados de incircuncisão pelos que se chamam circuncisão na carne, né, que nós estávamos antes sem Cristo, né? Éramos estranhos às alianças e às promessas, nós éramos estrangeiros, né? E estávamos distantes da comunidade de Israel. Então veja, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 3, dando continuidade ao capítulo 2, né? Que nós que éramos gentios outrora, segundo a carne, chamados de incircuncisão por aqueles que são circuncisão segundo a carne, nós que estávamos sem Cristo, né? Que éramos estrangeiros às alianças e às promessas de Deus, nós que estávamos longe da comunidade de Israel, né? Sem esperança e sem Deus no mundo, nós que estávamos longe e que agora chegamos perto, né? E que por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né, nós podemos juntamente com a casa de Israel formarmos um só corpo, né, um só povo, uma só nação. O apóstolo Paulo vai dizer ainda na continuação do texto que nós agora fazemos parte da família de Deus, desse edifício qual o Senhor está edificando, cuja principal pedra de esquina é Cristo, em que os apóstolos e os profetas são parte desse fundamento, e que agora nós somos essa casa que estamos sendo edificados, né, pelo próprio Deus, né? Então o apóstolo Paulo vai dizer claramente na continuação desse texto que por essa causa o apóstolo Paulo ele se fez prisioneiro de Jesus Cristo por nossa causa, pela causa da igreja gentílica. E ele diz, olha,
se é que nós temos ouvido acerca deste assunto, né? Ou seja, dessa dispensação da graça de Deus que para conosco foi dada ao apóstolo Paulo. Ele diz como me foi este mistério manifesto pela revelação, como acima um pouco antes eu vos escrevi. Ou seja, então como esse mistério me foi dado, me foi revelado, o qual no capítulo 2 eu já escrevi um pouco sobre ele. Então veja que claramente o apóstolo Paulo está falando que esse mistério ao qual o Senhor confiou a ele, não é? Que está relacionado à dispensação da graça, esse ministério da graça, não é? Que o Senhor lhe revelou, o qual ele diz aqui claramente que ele se tornou prisioneiro de Jesus Cristo para combater um grande combate, não é? Em nosso favor, a fim de que nós obtivéssemos não só o conhecimento acerca desse mistério, mas que nós fizéssemos parte desta reconciliação que o Senhor estava reconciliando por meio da sua morte na cruz, amém? Então Paulo está dizendo claramente, olha, isso que eu estou vos falando, eu vos falei um pouco mais acima, ou seja, no capítulo 2, né? Que é essa unificação das duas casas de Israel na cruz do Calvário, amém? A obra da cruz, ou seja, o Senhor Jesus então unificou as duas casas. E Paulo está dizendo então, como vocês podem perceber, né, pelo quando vocês leem, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, olha, vocês podem ler as minhas cartas e vocês vão poder compreender, né, a minha compreensão, vocês poderão entender e perceber a minha compreensão acerca desse mistério de Cristo. Aí ele diz, versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, porque estava selada, estava oculta, não é? Eram palavras inefáveis, como agora tem sido revelada pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Lembram de João capítulo 16, do versículo 12 ao 13, quando Jesus disse, eu ainda tenho muito para vos dizer, mas vocês não podem suportar, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, né? E vos dará a saber tudo aquilo que ele ouviu, né? Então, o Senhor, ele deixa claramente aqui para nós, por meio do apóstolo Paulo, né, dito que o Espírito Santo é quem revelou isso aos santos apóstolos e aos profetas, né? Então, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Que mistério é esse que tem sido revelado e que não pôde ter sido revelado aos filhos dos homens outrora no passado? Aí ele diz no verso 6, né, que os gentios são co-herdeiros juntamente com os judeus de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, o mistério é esse: Cristo em nós, esperança da glória, e que os gentios são co-herdeiros juntamente com os judeus, né, de um só corpo, né, um só corpo, e participante das mesmas promessas por meio do Evangelho, amém? Então isso é maravilhoso, irmãos. Então esse mistério quer nos revelar isso. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, gentios, que não éramos povo, mas agora somos povo. Nós que estávamos sem misericórdia e agora alcançamos misericórdia. E também é o mistério que nós gentios somos co-herdeiros juntamente com a casa de Judá. E aí ele continua no verso 7 dizendo, do qual mistério eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então eu fui feito ministro, né? Paulo está falando aqui que foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que lhe foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, veja, foi dada essa graça ao apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, de anunciar a nós gentios
ele diz aqui as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então havia muitas coisas, né, muitos tesouros de sabedoria e ciência que outrora no passado não eram compreensíveis, e todas essas ligadas a Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo foi escolhido para nos revelar a nós, gentios, né, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus que tudo criou. Então, não só nos revelar as riquezas incompreensíveis de Cristo, mas também demonstrar a todos nós qual seja a dispensação desse mistério, ou seja, esse mistério que nós, essa dispensa, melhor dizendo, vou ler aqui novamente. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, ou seja, então, não só nos revelar o mistério, né, mas também nos dar a entender qual seja essa dispensação que nós estamos vivendo. É a dispensação da graça, é a dispensação do mistério de Cristo, é a dispensação da unificação das duas casas de Israel, é a dispensação do retorno da casa de Israel, dos efraimitas, dos gentios que pela fé creem em Jesus e juntamente com o remanescente da casa de Judá formam um só corpo, não é? Amém, irmãos? Isso é muito importante. Então o apóstolo Paulo está dizendo, né, que o Senhor Jesus o escolheu para nos revelar as riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus e nos dar a conhecer que esse tempo, essa dispensação, é a dispensação da graça, a dispensação do mistério de Cristo que a nós está sendo revelado, amém? Aí ele diz, para que agora, pela igreja, ou seja, por meio de nós, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, ou seja, então para que agora, por meio da igreja, os principados e as potestades, né, possam ter conhecimento desse mistério, né, os principados e potestades nos céus, né? Então os santos anjos que outrora também não tinham conhecimento acerca desse mistério, né, das duas casas de Israel, agora por meio do apóstolo Paulo ministrando isso para as igrejas gentílicas, né? Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo ele ministrou isso à igreja da Galácia, à igreja de Colossos, à igreja de Laodiceia, à igreja de Roma e à igreja de Efésios, né? A igreja de Éfeso, né? E depois também foi a Jerusalém para ministrar essa palavra, né? Então veja que é por meio da igreja, né, que já estava tendo acesso a esse conhecimento da unificação das duas casas de Israel, os principados e as potestades puderam ter acesso também à multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus que ela é multiforme, que ela transcende o nosso entendimento, ela realmente é eterna e é espiritual e que nem mesmo anjos e principados tinham conhecimento dela, mas que nós, a Igreja de Cristo e principalmente a Igreja Gentílica, teve o privilégio de ouvir, né, primeiramente essa mensagem gloriosa, a qual Deus já havia preparado para nós, né? O Senhor havia preparado desde os séculos para a nossa glória, não é? Conforme nós citamos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 7 ao 10, né? Então foi preparado especialmente para nós gentios, igreja gentílica. E como é que nós não temos conhecimento disso? Como é que nós deixamos esse conhecimento se perder? Por que que nós nos distanciamos desse entendimento? Por que que nós lemos isso tudo e não compreendemos? Porque pensamos que nós, igreja gentílica, somos um povo, né? Somos o corpo de Cristo, e os judeus, né, é outro povo, né? Israel e a igreja são duas coisas diferentes, quando na verdade nós juntos é que formamos o corpo de Cristo. É verdade que a casa de Judá ela se perdeu depois, né, que os apóstolos morreram, a igreja primitiva ela foi destruída.
Então a igreja de Judá praticamente quase que se tornou inexistente, embora Deus sempre tenha os seus remanescentes, não é? Até que se completasse a plenitude dos gentios, até que a plenitude dos gentios entrasse. Então, na última semana, né, o Senhor, ele encontraria a sua dracma perdida da casa de Judá. Então é muito lindo esse entendimento, é algo importante que nós precisamos conhecer. Eu acredito que você, né, que está ouvindo talvez pela primeira vez sobre esse assunto, eu acredito que você vai ter interesse em aprimorar, em procurar conhecer mais sobre esse assunto, amém? Então essa é a minha contribuição que eu quero dar aos irmãos, e eu espero que vocês possam ter aproveitado, amém, esse conhecimento que o Senhor me compartilhou, né? Que o Senhor abriu o meu entendimento para poder compreender as Escrituras desta maneira. E no nosso segundo vídeo nós estaremos falando sobre a segunda parte desse estudo sobre as duas casas de Israel, né? Mas falando sobre esse entendimento à luz do conhecimento dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? E os profetas, amém? Então essa é a nossa primeira parte, que Deus abençoe a sua vida, amém? Até a próxima.